Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer uma receita deliciosa para o final de semana? Bora começar? Em uma panela eu vou adicionar 2 ovos inteiros. Vou dar uma misturadinha aqui para quebrar as gemas. Em seguida eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de amido de milho. E misturo bem até dissolver completamente o amido. Feito isso, eu vou adicionar meia xícara de açúcar e 500 ml de leite. Vou misturar bem novamente e vou acrescentar 1 colher de sopa de pasta de baunilha. Lembrando que quem preferir pode utilizar o extrato ou a essência, mas aí, gente, tem que colocar no final para não evaporar. Vou misturar bem aqui e em seguida vou levar ao fogo mexendo sempre, até cozinhar bem e ficar com uma consistência de mingau. E olha só que cor mais linda que fica, gente. Essa cor é devido à pasta de baunilha. Se você utilizar a essência ou o extrato, ela vai ficar mais clarinha. Retiro do fogo e com o creme ainda quente, eu adiciono 1 colher de sopa de manteiga. E agora, gente, é só misturar bem até derreter completamente. E vejam só como fica a textura. Feito isso, gente, eu vou cobrir aqui na panela mesmo com um saquinho plástico e deixo esfriando. E à parte aqui eu tenho 3 maçãs grandes, que eu vou descascá-las e cortá-las em cubinhos. Em seguida eu vou acrescentar um pouquinho de suco de limão e vou misturar bem para que elas não escureçam no meio da massa. Olha só. Vou reservar aqui um pouquinho. E em outro recipiente eu já separei 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem e reservo. E em outro recipiente eu adiciono 1 xícara de açúcar e 3 ovos inteiros. Em seguida eu vou bater aqui até ficar bem clarinho e fofo. Olha só. Feito isso, gente, eu vou adicionar a metade dos ingredientes secos que eu havia reservado, intercalando com meio copo tipo americano de leite, lembrando que o leite deve estar em temperatura ambiente. E agora é só misturar até incorporar essa primeira parte aqui. Em seguida, adiciono todo o restante dos secos e todo o restante do leite. E agora é só misturar novamente até incorporar. Lembrando, gente, que quem preferir pode fazer essa massa aqui tranquilamente à mão. E essa massa, gente, é um pouquinho diferente. A gordura vai ser acrescentada agora no final. Vou utilizar aqui meia xícara de manteiga derretida, mas quem preferir pode utilizar também a margarina. E agora é só misturar aqui com fouet mesmo, até incorporar totalmente a manteiga. E olha só como fica bonita essa massa. Olha só como ficou a textura. Olha só. Feito isso, agora eu vou pegar as maçãs reservadas e vou adicioná-las à massa. E agora é só misturar bem até envolver todas as maçãs à massa. Vejam só como fica a textura, gente. Feito isso, vou pegar uma assadeira que já está untada e enfarinhada. Essa assadeira mede 30 cm por 22 por 6 de altura. Coloco a massa aqui e espalho para que fique bem lisinha e nivelada. E depois disso, gente, eu vou pegar o creme que eu coloquei em uma manga de confeitar. Quem não tiver pode colocar em um saquinho de supermercado e fazer um furinho na ponta. Dá certinho também. E agora eu vou distribuir o creme assim sobre o bolo. Olha só, deixando uma camada bem grossa para que fique bem recheado. Depois disso, gente, eu vou utilizar aqui 20 gramas de amêndoas laminadas com 1 colher de sopa de açúcar, que eu vou espalhar bem sobre todo o bolo. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Deixo esfriar um pouco e antes de servir eu polvilhei um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que é totalmente opcional.
E vejam só que delícia que fica isso, gente. É muito gostoso. Vale a pena fazer e conferir aí. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Vale muito a pena fazer em casa. E agora vamos para a próxima receita do dia, que também é super fácil e deliciosa. Oi, gente, bem-vindos! E bora para a cozinha fazer essa torta deliciosa, rápida e super fácil. Bora começar? Já separei aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar 2/3 de xícara de açúcar, que é equivalente a 120 gramas, e 1 colher de sopa de açúcar de baunilha, ou essência para quem preferir. Vou adicionar também uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Agora é só misturar bem. Em seguida, eu vou utilizar 100 gramas de manteiga gelada, que eu vou passá-la pela farinha e vou ralar nessa parte mais grossa aqui do ralador. Assim, gente, fica bem mais fácil de incorporar a manteiga junto com os ingredientes secos. Feito isso, é só misturar bem para incorporá-la, até formar uma farofinha seca. Olha só. E agora, para dar um pouco mais de umidade a essa farofa, gente, eu vou utilizar aqui um ovo inteiro. Vou dar uma batidinha para quebrar a gema. E misturo novamente até incorporá-lo. Vocês irão perceber que a farofa vai ficar um pouco mais úmida. Olha só, vejam como fica a textura. Quando eu aperto, ela fica, mas continua esfarelando. Vou reservar. E a parte em outro recipiente eu tenho aqui 450 gramas de cream cheese. Vou adicionar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E 3/4 de xícara de açúcar, 135 gramas. Adiciono também 1 colher de sopa de açúcar ou essência de baunilha e 1/4 de xícara de farinha de trigo. Vou adicionar também 3 ovos inteiros. E agora, gente, é super prático, olha só, é só misturar tudo até que fique bem lisinho. Lembrando que o cream cheese pode ser substituído por ricota. Aí, gente, pode ser batido no liquidificador ou no processador, para que a textura fique bem lisinha e cremosa. Olha só como ficou. E agora vamos para a montagem. Vou utilizar aqui uma forma que mede 23 centímetros por 6 de altura. Não há necessidade de untar a forma, pois a farofinha já é bastante amanteigada. Adiciono aproximadamente 2/3 da quantidade de farofa aqui no fundo da forma, e o restante eu reservo para a cobertura. E agora é só espalhar para que fique bem nivelada. E em seguida é só adicionar todo o creme. Gente, eu estou utilizando essa forma de fundo removível, que facilita muito na hora de desenformar, mas quem preferir pode utilizar um refratário e servi-la diretamente à mesa. E para o recheio eu vou utilizar aqui 300 gramas de uvas. Essa uva, gente, é a Terci, que é bem comum aqui na minha região. Ela é bem pequenininha e bem escura, mas quem preferir pode utilizar também mirtilos aqui no lugar. E essa quantidade é só uma sugestão, você pode variar aí conforme o seu gosto. Agora, gente, é só espalhar o restante da farofinha aqui por cima, espalhando bem para que fique nivelada. Em seguida, é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. É só ficar de olho aí, gente. Quando ela estiver bem douradinha assim, é só desligar e retirar do forno. E olha só que lindo que fica! Lembrando de desenformá-la somente depois de fria e deve ser conservada em geladeira. Gente, além de ser deliciosa, essa torta é super rápida e prática. Ideal para quem vive na correria e não tem muito tempo disponível para se aventurar na cozinha. Gente, olha só que delícia que fica isso. É muito gostosa, vale a pena fazer e conferir. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E agora é só fazer aí e compartilhar com a família e os amigos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.